Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Utilização de Dados de AMIs para o Suporte e Operação de Sistemas, uma realização da CEMIG em parceria com a Enacom. Meu nome é Laís Esquiavo, sou Scrum Master na Enacom e estou aqui com os convidados que vão se apresentar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Nathalie Costa Araújo. Eu estou na CEMIG há 18 anos. Desses 18, 17 anos foram na TI, minha formação é Ciência da Computação. E agora, recentemente, nos últimos anos, estou aqui na Engenharia e tive a felicidade de trabalhar nesse projeto do MI e agora está aí com vocês. E aí, bom dia pessoal, meu nome é Romero, trabalho no Centro de Operações da CEMIG, né, da distribuição. Já tenho 12 anos de CEMIG, então eu venho do eletricista até agora como técnico, sou formado em engenharia e participo desse projeto aqui maravilhoso que nós estamos fazendo. Meu nome é Felipe, eu sou gerente de inovação aberta da CEMIG. Eu estou há extensos 10 meses, mas parece que faz 10 anos já. Trabalho há 20 anos com P&D e inovação e é um prazer estar conversando com vocês aqui hoje. Muito obrigada, pessoal. Então vamos às nossas perguntas, né? Para a gente iniciar essa conversa, como que começou a implementação dos AMIs na empresa de vocês e quais foram os principais motivadores e desafios enfrentados nesse processo? A gente começou a implantação no final de 2022. O projeto ele nasceu com o viés de faturamento e redução de custos operacionais, com a questão da operação remota dos medidores, e a recuperação da receita, né, com a viabilização do corte e religa remoto para resolver o problema da inadimplência. No início do projeto, o desafio foi muito mais a questão da implantação dos medidores, o acesso às residências, tudo, a integração com os sistemas da casa, com o SAP para o faturamento, a mudança dos processos operacionais. E aí, no final de 2023, a gente já estava estabilizada, a gente viu que o retorno operacional e de recuperação de receita prevista para o projeto já tinha sido alcançado. A gente tinha, assim, milhões de registros, muita informação, um ano de dados de mais de 300 mil clientes, e daí a gente teve esse olhar, né? Vamos agora olhar para os dados do AMI, né? O que a gente pode fazer, tirar valor do AMI, além do que a gente conseguiu até o momento. Obrigada. E quais os tipos de dados gerados, né, que têm sido mais relevantes para o suporte à operação na CEMIG? E como que hoje eles estão sendo usados no dia a dia? Hoje, os primeiros dados que nós utilizamos foram os totalizadores. O totalizador é a leitura, que o leiturista ia na residência, fazia a medição para a gente fazer o faturamento. Então, hoje essa informação é recuperada remotamente, a gente tem mais precisão, não tem erros manuais. Para o cliente é uma vantagem o leiturista não ter que ter acesso à residência e a precisão do faturamento. A gente tem um faturamento muito mais preciso, elimina aquela questão da estimativa, né? Exatamente. Quando existe um impedimento por parte do cliente. Além disso, nós temos informações de eventos e alarmes. Essas informações, elas também têm o viés da arrecadação de receita para inspeção. Então, esses dados eles são exportados para sistemas analíticos da CEMIG para identificar onde existe suspeita de fraude e a gente mandar a equipe de inspeção lá com uma maior assertividade. As informações mais detalhadas de consumo, o consumo diário, hoje a gente também já utiliza para entregar nos canais de atendimento. Então, quem tem um medidor inteligente na residência, ele pode acessar os canais de atendimento da CEMIG e avaliar, falar, final de semana eu estou gastando muito mais energia do que durante a semana. Deve ser que a gente está ficando com o ar-condicionado ligado direto. Então, já dá a oportunidade do cliente
de tomar decisões mais bem informadas em relação ao seu padrão de consumo. Agora, com o projeto, né, aqui nosso, a gente pretende aprofundar e pegar essas informações de tensão, alerta de falta de Exatamente. energia, para contribuir aí para a operação, não é, Romero? Exatamente, porque aí para nós, na operação em si, né, nós temos do AMI algumas informações muito importantes. Uma delas, que é o last gasp, que a gente pode entender como o último respiro do medidor. Então, uma vez que esse medidor ficou sem energia, ele tem um capacitor nele que faz com que ele envie o último sinal dele. Diz, olha, fiquei sem energia aqui. E essa informação, para nós, ela é muito importante, porque hoje o sistema da CEMIG, de triagem, né, de reclamação e tudo mais, ele depende exclusivamente da reclamação do cliente. Então, se o cliente não reclamar, a CEMIG não sabe que ele está sem energia ou não. E com o medidor AMI, nós conseguimos antecipar essa informação. Então, a gente coloca mais um fator para a triagem, né, para a gente já saber, antes mesmo que ele reclame, que ele já está com um problema ali e a gente atua de forma mais rápida o restabelecimento desse cliente. Então, esse é um dos fatores. O segundo fator que nós estamos trabalhando nele também é a questão de tensão. Tá? Então, ou seja, qual a qualidade da energia que nós estamos entregando para esse cliente, né? E nesse caso, nós conseguimos, inclusive, né, já monitorar, olha, esse cliente passou a ter agora uma qualidade de energia depreciada, então vamos atuar, né, assim, antes que gere ali uma reclamação, gere ali uma insatisfação daquele cliente. Então, basicamente, nosso foco é 100% no cliente. Muito bom. Então, com a entrada dos EMIs, o processamento que agora é possível, né, que a gente tem trabalhado, dos dados que eles fornecem, quais decisões estratégicas ou inovações passaram a ser possíveis, que não eram viáveis antes, ou que estão na expectativa, né? Vocês podem falar mais um pouco dessas decisões esperadas? Então, quando deu o final de 2023, que a gente já estava assim, com muito dado, essa pergunta que a gente se fez também lá internamente. E agora, né? Como que a gente utiliza? É muito novo, a gente nem tinha ainda experiência de como tratar esse volume de dados. O pessoal chegava para mim e falava assim: Ah, Nathalie, manda um Excel para mim com esses dados. Eu falava, não dá. Um dia de dados são 35 milhões de registros. Então a gente começou a explorar, né, possibilidades. Uma possibilidade que também seria muito importante para a CEMIG é a questão da geração distribuída. A geração distribuída, ela injeta energia na rede. A rede, assim, ela não foi lá no passado projetada para essa injeção. Quando a rede foi feita, era só consumidores que nós tínhamos. Então, ela pode provocar impacto na rede e para os clientes que estão nessa rede também. Só que o AMI ainda ele não tem uma quantidade expressiva de clientes de geração distribuída. Como hoje ele está na zona urbana, Belo Horizonte, região metropolitana, é cerca de 6, 10 mil clientes que tem. 6 não, agora já são mais de 10 mil, mas são micro gerações distribuídas, a gente ainda não é uma informação tão relevante. Aí agora a gente está com o projeto de expansão do AMI, que a gente pegou uma outra tecnologia que não é rede mesh, é NB-IoT e CAT-M, que vai permitir a gente expandir para a área rural, que daí não precisa de alto adensamento. Com isso, a gente pretende cobrir 60% das maiores gerações distribuídas da CEMIG. Então, já é um viés de inovação e possibilidade de gestão da rede, né, e monitoramento, se a geração distribuída realmente está injetando o que foi contratado com a CEMIG, que é um grande passo também. E no Exato. mais, a gente. Isso que o Romero falou, né, da operação, a gente pretende acelerar, mas a gente sabe que essas informações também, para a questão de manutenção preditiva, né, Romero? Não, também, porque se a gente for pensar, né, o que nós estamos fazendo com a AMI
é transformá-los em dispositivos IoT, no final das contas. Então, nós estamos sensoriando, de fato mesmo, a nossa rede como um todo, que hoje é algo que a gente não tem. Então, hoje o que nós temos assim mais próximo disso são os equipamentos telecontrolados. Então, são pontos específicos na rede, sempre em média tensão, não em baixa tensão, que a gente tem lá as nossas medições de corrente, de tensão e tudo mais. Mas são pontos específicos, então a gente tem uma visão muito macro do que está acontecendo. Com a AMI, a gente desce um pouco, né, nesse nível e consegue entender já na baixa tensão o que as GDs estão ocasionando para a gente na média tensão, da nossa manutenção, como que aqueles clientes estão sendo afetados ali, seja por religamentos automáticos de equipamentos que não têm telecontrole, por exemplo, ou seja por árvore na rede. Então a gente consegue ter, baseado nas informações dos clientes, onde nós vamos manutencionar, como nós vamos manutencionar e principalmente quais esses clientes que estão sofrendo mais, que a gente não conseguia vê-los porque a gente não estava sensoriando ainda a rede. Então, o ganho ele é realmente extraordinário. Isso. Ano passado, a gente teve o caso, chegou lá uma reclamação para a gente falando assim, estão alegando que esse transformador aqui, ele está tendo uma sobrecarga, porque ele está acima, né, da potência nominal, a utilização dele, e que a gente está precisando fazer uma análise. Aí esse transformador, ele era um transformador que todos os clientes conectados a ele eram AMI. Então, assim, foi possível a gente medir a potência aparente de todo mundo, avaliar a curva de carga, e a gente percebeu que não, que a curva estava abaixo da potência nominal. Então, os problemas que aquele transformador estava não eram decorrentes de uma sobrecarga da utilização. Então, é isso que o Homero falou. Embora a medição esteja no cliente, a gente começa a sensoriar outros elementos da rede a partir da AMI. O AMI ele permite a gente concluir, né? Exato. Inferir o que está acontecendo Exatamente. nos outros elementos da rede. E esse é um caso interessante porque se a gente partisse de metodologias tradicionais, né, ou seja, olha, o tráfego está com sobrecarga, então nós vamos trocar esse transformador, colocar um transformador de uma potência maior. Seria um investimento que a gente está fazendo na rede, não necessário, né? Não era esse o problema propriamente dito. O problema era um outro que a gente tratou de forma diferente. Isso. Então, esse que é o ponto interessante. Nós partimos de uma medição do cliente para ter um diagnóstico de um outro elemento de rede, um elemento, vamos falar assim, acima, né, na hierarquia de rede, para a gente definir qual era a ação de manutenção que a gente ia executar. Então, esses são os ganhos assim que nem se comparam, né, com o que a gente tem hoje. Bom, obrigada. Você comentou, Nathalie, que a questão da expansão, né, tem uma previsão aí para expandir um pouco mais para a área rural. A expansão dessa rede, dessas instalações com a AMI, está em vista aí para a CEMIG? Sim. Aqui na região de BH e região metropolitana, existe uma expectativa da gente, até 2027, a gente chegar em 1,5 milhão de clientes com a AMI. Então, agora a gente está adensando. Esses medidores que hoje a gente trabalha aqui no nosso desafio são os medidores da região urbana que utilizam a rede mesh. A rede mesh é radiofrequência, então a gente precisa que o medidor esteja próximo um dos outros, porque cada medidor é medidor e repetidor de sinal. É uma solução mais em conta, né? Porque a rede mesh ela é muito barata e a gente tem só 800 concentradores com GPRS que são suficientes para a gente fazer a cobertura desses 400 mil clientes que nós temos hoje. Já está em andamento a expansão, tanto é que quando a gente começou o nosso projeto eram 370 mil, já estamos em 400 mil. E agora, para a área rural, a gente já fez a aquisição, são 80 mil medidores com comunicação NB-IoT e CAT-M, que também a gente já começa agora próximo mês, esse com
foco na geração distribuída espalhada pelo estado de Minas Gerais. Aí a comunicação já é mais caro, que ele tem o... Específico, né? Todo medidor vai ter que ter um SIM card, um chip, para fazer essa comunicação direto com a estação base da operadora. Muito bom. Diante desses ganhos, né, e dos que vocês observaram, que vocês comentaram, eu queria entender um pouco também agora quais são os próximos passos, além do que vocês já falaram, né, planejados para a evolução do uso dos AMIs, se há algumas outras integrações ou até outros projetos de inovação no radar de vocês. Sim, a casa, quando a AMI chegou, ela enxergou de uma forma muito operacional. E faz sentido, né? A gente não sente falta daquilo que A gente ainda não tem. ainda não tem. Então é normal esse primeiro momento ter que ter essa divulgação, essa publicidade do AMI para as pessoas irem acatando e perceberem realmente os benefícios que podem trazer, né? Então, assim, hoje os principais pilares são a geração distribuída. Esse trabalho que a gente está fazendo, né, é ótimo para o cliente, mas é importante para a empresa, que a gente também está olhando para os indicadores da CEMIG, que são, né, definidos pela ANEEL, e que o não cumprimento acarreta penalidades financeiras para a empresa. Então, tem esse viés também de evitar perdas financeiras para a empresa. A questão da manutenção preditiva, a gente espera fazer, e agora a gente começa a expandir, né? Com questão climática, ver se a gente vai conseguir. Agora a gente tem que ter outras bases de dados cruzando. A gente começou olhando muito para o MI, mas se a gente começar a cruzar com informações lá do IBGE, informações climáticas, informações de relevo, vai cada vez aumentando as possibilidades de compreensão e exploração desses dados, né? Exato. O pessoal da área de inspeção, eles já nos procuraram para a gente também fazer um desafio, preencher o briefing lá, para ver a questão de seleção de alvos de inspeção também. Então, assim, as possibilidades são muitas, né? Muito portas. Não, bacana. E para vocês, assim, para a CEMIG, para o setor de inovação, digamos, o sucesso, né, o que tem se demonstrado nesse projeto, nesse produto, tem sido importante. Fale um pouquinho, assim, como foi importante, tem sido importante para a empresa e para a área de inovação, por favor. Hoje a gente tem 3 programas básicos dentro da área de inovação. Falando rapidamente, o Inova CEMIG Tech, que trabalha com P&D regulado, convencional, já muito bem conhecido no mercado. Nós lançamos recentemente o Inova CEMIG Campus, que ele é um programa voltado para níveis de maturidades mais baixos de desenvolvimento de projeto. E esse é um programa onde a gente utiliza recurso próprio, não é verba regulada, e é especificamente para instituições de ensino e pesquisa de Minas Gerais. E o Lab ele vem para complementar isso, então a gente utiliza parte desse recurso regulado do PDI e ANEEL para financiar os projetos junto às startups e às áreas que demandam esses desafios. Então, esse desafio aqui especificamente, ele foi um desafio do ciclo 1, né? Foi a primeira vez que a CEMIG rodou esse tipo de programa, e no formato que ele foi construído também dentro do PDI ANEEL, é a primeira empresa do setor elétrico a estruturar um processo dentro desses moldes. Aqui a gente teve uma participação super estratégica do departamento jurídico, que ajudou a gente a construir isso dentro de uma forma legal, onde a gente consegue atender a ANEEL, onde a gente consegue atender lei das estatais, onde a gente consegue atender regimento interno da CEMIG. Então, tudo isso para a gente conseguir trazer mais confiança, mais segurança também para quem participa do processo. Para quem está mais tempo dentro da empresa, nós tínhamos basicamente 2 formas de contratação.
uma que era por Linex e outra que era a licitação via bid convencional. Então, agora a gente formaliza um processo onde a gente forma uma comissão, essa comissão ela é composta pelas pessoas das áreas que avaliam a melhor proposta, trabalham junto com as startups na estruturação ou na reformulação dessa solução, para depois a gente partir para uma implementação. E esse case para nós ele é um case muito interessante, porque ele mostra de fato o propósito do programa, né, que é servir a estratégia da companhia. Então, como a Nathalie falou aqui, hoje a gente tem quase 400 mil medidores instalados que geram um volume de 35 milhões de dados por dia. E como que a gente transforma isso em tomada de decisão, em comando? Então, isso gera um impacto gigantesco. Isso abre possibilidades para a gente que a gente nem imaginava que a gente pudesse ter hoje para atuar numa medida mais ou preditiva ou olhar para outras oportunidades. E quando a gente abre isso para startups, a gente acelera esse processo, porque são empresas, né? Eu falo que uma startup ela não é uma empresa pequena, ela é uma empresa grande que ainda não cresceu e ela não está imersa nesse ambiente regulatório que nós estamos. Então, tem um pouco mais de licença, vamos dizer assim, para se permitir errar e não sofrer as mesmas penalidades que a gente tem. Então, a gente consegue aproveitar o melhor dos dois mundos, que é a agilidade e a velocidade de execução que a startup tem e a grandiosidade que uma CEMIG tem de conseguir dar escala para esse tipo de solução hoje aqui dentro. E isso a gente reverbera para todos os desafios que a gente tem no programa. E, inclusive, aí só complementando, eu acho que a expertise, né? Que cada um com a sua expertise, somados, o projeto deslancha, né? Então, você tem uma startup que a expertise dela, no nosso caso, né? É o tratamento de dados ali, a análise ali, a tecnologia. E nós, do lado da CEMIG, a expertise do que fazer com esses dados, do que esperar desses dados, de como processar, né, assim, o que nós estamos esperando de resposta, e aí sim você toma as decisões. Então, é um projeto que você nasce, cresce muito rápido. Então, assim, a gente tem um resultado muito rápido. A gente é especialista na dor. Exato. A gente não é especialista na solução. Às vezes a gente entende e imagina como aquilo pode ser solucionado. Exato. Agora, a nossa área de TI ela acaba sendo pequena diante de toda a velocidade que a gente precisa para essas oportunidades que nós temos hoje como solução. Não, com certeza. Sim, chegar numa solução que vai trazer um valor, vai trazer um ganho, né, para vocês, para a CEMIG como um todo, e aprimorar, né, de alguma forma os serviços, o que está sendo entregue. Bom, pessoal, agradeço a presença de vocês, Nathalie, Romero, Felipe. Quero indicar, né, que outros podcasts eles estão disponíveis, né, para vocês também assistirem, diversos aqui no evento, né, do Cente, que está sendo gravado aqui no Cente. E incentivo vocês, né, a conectarem nas nossas redes sociais da Enacom, que também, né, a empresa do grupo onde a Energia Soluções pertence. Sigam no nosso LinkedIn, no nosso Instagram. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Bom dia.